mas vamos direto ao que interessa e ao que você precisa saber. Assim, a sua suposição não funciona nem que você queira. E aí eu vou te explicar o porquê disso e a neurociência está por trás dessa explicação. Então fica até o final do vídeo e vamos conferir o porquê que mesmo você supondo, a sua manifestação ou a sua suposição, ela acaba não acontecendo. A gente precisa entender coisas sutis e simples que eu vou te explicar aqui nesse vídeo e que você provavelmente ainda não ouviu falar em outros lugares, mas que você vai precisar levar em consideração se você ainda quiser continuar tendo a sua suposição. Então você precisa entender que o corpo, ele manda mais que a nossa mente, tá? Porque o nosso corpo, ele sente muito, sabe? Ele reage muito mais rápido do que a nossa mente consciente. Pode até pensar uma coisa positiva. Vamos supor que você esteja pensando algo positivo, mas é o nosso corpo que vai sustentar esse pensamento e essa relação que você tem com aquele desejo que você está supondo que é seu. Se o seu corpo ele te dá um alerta, um sinal, é ele que vai sustentar essa suposição. Você age, sente e sustenta essa realidade no seu corpo, por mais que a sua mente esteja mandando essas informações. E segundo a neurociência, o nosso cérebro ele tem 3 camadas de funcionamento: corpo, e sistema nervoso e os pensamentos. A gente tenta mudar pela nossa mente, né? A gente fica repetindo, enquanto o nosso corpo ele está em estado de alerta. Pode prestar atenção, se você fizer uma afirmação, como o seu corpo ele reage diante dessa afirmação. Então o nosso corpo ele sustenta essa suposição que a gente tenta emanar com a mente consciente, mas o corpo ele interpreta primeiro essa suposição. E aí você sente se você vai ficar tensa, se você está sentindo medo, se você está se sentindo contraída, retraída. O nosso cérebro ele vai emitir, a partir de então, dessa suposição que você fala, mas o corpo sente, ele entende o quê? Opa, aqui a gente precisa ficar em estado de alerta, que não é seguro. E o nosso pensamento positivo, ele consegue competir com isso? Não, né? E a gente vai entender por que isso acontece, tá? E fica aqui que eu vou te explicar também como é que a gente reverte esse processo. O nosso corpo, ele entende aquilo que não é uma verdade, né? Por exemplo, se você fala, eu sou seguro, eu vou conseguir, você sente que não é, o nosso corpo, ele contrai, ele dá alerta, ele dá sinais o tempo todo de que aquilo ali não é verdade. E tudo isso acontece em milésimos de segundo. A nossa respiração fica mais ofegante, o coração começa a acelerar muito mais e a gente dispara o nosso sistema nervoso, né? E tudo isso realmente em milésimos de segundo, informando ali que nós estamos em um estado de alerta, que não é seguro. E aí a gente fica repetindo informações positivas, o que a gente vai entender? A mente está tentando jogar algo positivo ali naquilo que o corpo já sentiu que não é seguro. Entende? Então entra em contradição. Ele não entende, né, o que a mente está tentando falar porque ele não sente. A gente precisa sentir no corpo. Era uma das coisas que eu não prestava atenção ou nunca vi ninguém explicando, que primeiro, por mais que a gente tente colocar na nossa mente algumas questões, outras precisam ser sentidas no corpo, porque, querendo ou não, nós estamos vivenciando essa experiência no corpo, na 3D. Lógico que a nossa mente ela vai influenciando nesse processo, mas aí a gente vai entender como é que a gente reverte isso. Se você continua visualizando, mas não dá certo, você continua afirmando e não dá certo, você continua visualizando, imaginando, e aí você não vê essas coisas acontecer, é porque todas essas informações estão registradas no nosso corpo, toda essa energia está estagnada no nosso corpo. É por isso que muitos chineses falam que a acupuntura ela serve justamente para que a gente consiga soltar energias presas no nosso corpo. E para mim isso faz total sentido, principalmente as mulheres quando têm orgasmos, isso é liberado assim de uma forma muito intensa. E aí eu falo nesse sentido quando a gente faz esse trabalho voltado para o corpo, tá? Não é a dica que eu vou colocar aqui, mas óbvio que eu tô falando que essa é uma experiência que realmente funciona. Então, a lei da suposição, ela também é o seu corpo. A suposição, ela não é só pensamento. A suposição também é o estado em que a gente se encontra dentro do momento daquilo que a gente quer ajustar, quer alinhar para poder manifestar, não é isso? E se o corpo ele não sustenta, a mente acaba não manifestando. A gente já está sabendo de tudo isso, mas como é que se resolve isso? E é aqui que eu
vou explicar para você que às vezes pode parecer complicado, mas é muito mais simples do que você imagina. O nosso corpo, ele não é convencido por palavras, ele é convencido por experiências, não é isso? Tanto que quando alguém tem uma experiência muito intensa e profunda, aquilo vira algo que o corpo registra, às vezes como trauma, às vezes como algo muito bom, né? Tanto que às vezes você vivenciou uma coisa boa e que quando você vê algo que te dá um gatilho, te lembra daquilo, o seu corpo sente uma coisa, uma sensação maravilhosa, não é isso? Então, a questão é, nesse caso, a sua afirmação, ela vai servir para auxiliar um estado em que você quer se colocar, tá? Ela vai ser um auxiliar, que vai fazer com que o seu corpo entre nesse estado que você supõe. Ele vai começar a sentir. Então, a gente tem 3 passos simples em que a gente pode fazer isso para que o nosso corpo ele esteja alinhado com a nossa mente, para que a gente consiga fazer esse processo de suposição ser muito mais eficaz. E aqui eu vou falar 3 passos simples em que você pode fazer isso. O primeiro deles vai ser regular, né? Primeiro você precisa regular. E aí depois vem o segundo passo, que é gerar segurança. Mas as suas afirmações. Sim, as afirmações entram para ajudar o nosso cérebro, né, a fazer o nosso corpo sentir aquilo, mas a gente vai dar um estímulo para o corpo ir em direção ao que a gente quer colocar. Antes de afirmar qualquer coisa, a gente precisa fazer o nosso corpo sair desse estado de alerta, de modo ameaça, né, de que não é seguro, de que aquilo é mentira, de que aquilo não é verdade. Então a gente precisa trazer essa segurança, fazer o nosso corpo se sentir seguro, saber que aquele lugar é um espaço em que ele pode sim se sentir confortável, né, que aquilo não é uma ameaça. E aí como é que a gente faz isso? Primeiro de tudo, e que às vezes a gente ignora muito, é a respiração. Respirar profundo te auxilia a ficar no presente e deixa o seu corpo e a sua mente muito mais relaxados para receber uma sugestão que você quer dar a ele. Porque quando o seu corpo está relaxado, ele não vai sentir o campo de ameaça. E ele manda uma informação para sua mente de que ali é um estado seguro em que ele pode acreditar. Então, as afirmações que você fizer enquanto o seu corpo estiver em estado de segurança é muito mais fácil de ser absorvido, porque também você não vai brigar ali com a sua mente. Ah, esse pensamento eu não devo ter. Ah, isso não dá certo. Entende? Quando a gente está relaxado, tudo fica ali no nível em que o corpo e a mente entendem que estão em um estado seguro. Então você vai sentar ou deitar como você preferir, colocar os pés, se for sentado, né, os pés apoiados no chão, respirar profundamente e mais ou menos umas 5 vezes, até você se sentir completamente relaxado. O seu corpo entende, eu estou seguro aqui. Porque o nosso corpo, ele acredita no que a gente vive e não no que ele ouve, né? Então, se você falar, eu sou confiante, eu sou rica, eu sou próxima, ele vai falar mentira, né? Você vai sentir no corpo aquela mentira. Então, quando você terminar a sua meditação, você vai falar as afirmações que você quer, as suposições que você entende que é o que você quer manifestar. Então, se você fala, eu sou confiante, né, o seu cérebro pode dizer, não, eu não sou confiante. Mas se você fala, eu posso ser confiante por 10 segundos agora. Ou então, eu posso ser vista nos stories, eu posso ser vista por 1 hora, sabe, falar coisas que o seu cérebro entende que faz sentido. Porque o cérebro, ele acredita em processos, não em saltos milagrosos, né? Então, a gente pode trazer essa suposição, mas ao mesmo tempo trazendo para o corpo, que é onde a gente vivencia a nossa realidade, para nos auxiliar para manifestar muito mais rápido. Para mim, isso funciona muito, porque me traz para essa realidade e, além disso, tem o plano metafísico envolvido. Nos primeiros momentos de teste, tenta fazer afirmações que a sua mente entendam que são realistas.
Mesmo que seja coisa pequena, que é para você ir gerando confiança em você mesma e você mandar uma informação para o seu cérebro de que você consegue fazer isso, de que você é capaz, que você está alinhada com o que você diz. Quando você se torna alinhada com o que você diz, a sua mente não vai te sabotar com relação a outras suposições que você vier a fazer. Porque o corpo, ele aceita processos e não algo forçado. Já que você está sentindo muita dificuldade de, por exemplo, trazer uma manifestação, uma suposição muito grande na sua vida. Tenta isso, Mani, tenta isso e assim, tira e queda e você com certeza vai manifestar muito mais rápido, trazer para sua vida muito mais rápido o que você quer, porque a respiração e o relaxamento para o corpo, eles realmente são auxiliares dentro de qualquer processo que você busca desenvolver. Nosso corpo, ele não acredita no futuro, né? Porque a nossa mente não tem isso, né? Presente, passado e futuro, tudo são uma coisa só. Então, o nosso corpo, ele não acredita nessa coisa do futuro. Ele está ali, no agora. Ele precisa se sentir seguro no presente. Naquele momento que você vai fazendo isso, o seu corpo vai acreditando, a sua mente vai se alinhando e quanto mais você for fazendo, o seu corpo vai estar adaptado para aquelas informações que você for colocar e não vai mais haver resistência. Se você puder fazer, faça um teste e depois me conta o que aconteceu quando você alinhou a sua mente e o seu corpo para desenvolver aquilo que você quer realizar na vida, porque às vezes a gente fica pensando, ai meu Deus, que tudo é mágica, que tudo é isso. Às vezes é um auxílio da metafísica com as questões físicas, porque a gente vive nesse plano, né? Nós somos matéria. Então nada mais do que alinhar essas duas coisas e fazer aí as coisas que a gente tanto quer acontecer. Então é isso, Manes, traga aí a sua consciência para o seu corpo, relaxe e depois me conte aqui nos comentários o que você achou. Eu espero ter contribuído um pouco para você entender essa questão de como e o porquê da sua manifestação não funcionar assim, tá bom? Então a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo, até lá. Tchau, tchau.